A gente tem pedido ao Senhor que falar sobre o propósito eterno de Deus seja muito mais do que um tema, muito mais do que um papelzinho de apostila, que seja a nossa vida, que seja o nosso respirar. Qual que é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos. E não são muitos filhos, cada um do seu jeito, não. O nosso padrão é Jesus, para a glória de Deus. O que a gente precisa a cada dia é ser mais parecido com Jesus. E é interessante, eu não preciso me comparar com outro irmão. Não é uma disputa. Na verdade, eu preciso ser mais parecido com Jesus do que eu mesmo. Será que hoje eu estou mais parecido com Jesus do que a semana passada? Essa tem que ser a nossa perspectiva. E a hora que a gente começa a estudar sobre o propósito eterno de Deus, que a gente fala, Deus quer ter uma família, e uma família fala de unidade. De muitos filhos, fala de quê? Quantidade. Semelhantes a Jesus, fala da qualidade desses muitos filhos. E para a glória de Deus Pai, fala da finalidade. A finalidade é tão somente a glória de Deus. Então, se uma família fala de unidade, aí a gente parou, vamos estudar essa primeira etapa do propósito eterno de Deus. Unidade. O que são os mandamentos recíprocos? Mandamento é uma ordem. Se Jesus é o nosso Senhor, Ele dá ordem e nós obedecemos. Se nós temos o direito de questionar uma ordem dele, Ele não é nosso Senhor. Ou então não é um mandamento, é um palpite. Mas aqui nós não estamos falando de palpites, nós estamos falando de mandamentos. Então mandamentos se cumprem. E recíprocos, por quê? Eu tenho que fazer com meu irmão e o meu irmão comigo. Na terça-feira passada vão falar, não, é um bate e volta. E como que a gente acha esses versículos, esses mandamentos na Bíblia? Toda vez que fala uns aos outros, está falando de reciprocidade. Ou em alguns casos vai estar falando mutuamente, também é reciprocidade. A gente falou que o principal mandamento recíproco, qual que é? Amai-vos uns aos outros. Por que nós podemos amar um ao outro? Porque Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus já foi derramado no nosso coração. E quando a gente falou sobre a primeira série dos mandamentos recíprocos, a gente falou que quem ama se empenha em dar qualidade aos relacionamentos. E aí, quais os mandamentos que a gente estudou terça-feira passada? Amando um ao outro, aceitando um ao outro, saudando uns aos outros, cuidando uns dos outros, sujeitando uns aos outros e suportando uns aos outros. Quando nós fazemos isso, a gente está dando qualidade para o nosso relacionamento. E tem essa segunda série que fala assim, quem ama está disposto a proteger o corpo de Cristo. Deus é tão sábio, Ele nos dá a dimensão que nós somos um corpo e fala, esse corpo tem que estar protegido. E no nosso corpo humano, como que nós protegemos o nosso corpo? Estou vendo os irmãos agasalhados, aqueles que têm mais tecido adiposo dispensa a blusa, os outros se agasalham. É proteger o corpo. Alimentação, proteger o corpo. Atividade física, proteger o corpo. Descanso, para proteger o corpo. Algum medicamento, para proteger o corpo. O corpo de Cristo também, nós temos que proteger o corpo. E essa série de mandamentos é para proteger o corpo. Eu acredito que nós não vamos conseguir passear por esses 9, mas a ideia é que nós debrucemos mesmo para a gente estar aprendendo. E como a gente falou, irmãos, quem é sábio? Qual que é a diferença do sábio e do tolo? O sábio construiu sobre a rocha, o tolo sobre a areia. O que caracteriza
se nós somos sábios ou tolos. Mateus 7, 24 fala: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao sábio. E o 26 vai falar: todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante ao tolo ou insensato. Vamos distribuir uns versículos aí? Então vamos lá. Quem ama está disposto a proteger o corpo de Cristo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E tem 2 mandamentos aí, para a gente não provocar um ao outro. Esse provocar, ele está até lá embaixo. Eu vou seguir a ordem, depois nós vamos ler esse versículo de novo. Agora eu queria que a gente tratasse não ter inveja uns dos outros. O que é inveja? Será que inveja é eu querer ter aquilo que o outro tem? Eu diria que não. Eu querer ter algo que o irmão tem, isso não é inveja. Oh, que bolsa legal, onde você comprou? Eu quero ter uma assim. Isso não é inveja. Será se eu quiser mais do que o outro, eu estou tendo inveja? Vamos ver, inveja é quando eu me sinto desconfortável porque a pessoa está com aquilo. Me faz mal. Não é nem que eu queira exatamente. Posso querer ou não. Mas quando a pessoa, com esforço ou presente, sei lá, às vezes isso acontece não só com bens materiais. A pessoa chegou num carro novo e aquilo ali me magoa porque a pessoa está avançando. Não era para ela ir. Me faz mal. Às vezes não é nem só bens materiais, às vezes é um relacionamento que a pessoa está namorando ou marcou a data do casamento e aquilo faz mal para a pessoa. O outro que está ouvindo se sente mal, se sente desconfortável. É muito bom quando nós temos a capacidade de nos alegrar, irmãos, com o avanço na vida do outro irmão. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. A Bíblia nos aconselha, não tendo inveja uns dos outros. Romanos, capítulo 14, versículo 3. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o nosso propósito não com tropeço ou escândalo ao irmão. O que está falando aí, irmãos, de mandamento? Não julgueis. Por que eu não vou julgar? Para proteger o corpo. O que é julgar? É quando eu me coloco na condição de juiz na vida do meu irmão. Às vezes o irmão cometeu um erro e eu me ponho na condição de juiz. A questão de julgar, às vezes, ela acontece de várias formas. Às vezes está acontecendo um desprazer, alguma coisa ruim aconteceu na vida do irmão, e eu entro, não, está acontecendo isso porque ele fez isso. A Bíblia nos orienta, irmãos, não julgar. Nós termos um olhar de misericórdia é muito mais interessante do que julgar. Nós lemos na terça-feira passada que nós devemos acolher uns aos outros, mesmo diante do erro do irmão. Eu não estou aqui para julgar o irmão. Tem uma música do Daniel que fala assim: meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você, vai liberar perdão. A gente aprendeu que a pessoa não precisa estar certa para eu acolher. Sabe por que isso é tão importante, irmãos? Nós precisamos ter na igreja, e nós vamos criar esse ambiente, ou melhor, o Espírito Santo vai criar esse ambiente no nosso meio, onde eu tenho a liberdade de confessar o meu pecado para o meu irmão, o meu companheiro. Eu queria que você orasse para mim, porque hoje aconteceu isso, isso e isso comigo. E saber que o meu irmão não vai me julgar, ele não vai me acusar, porque a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para quê? Para serem curados. A igreja é um ambiente terapêutico. E aí, irmãos, eu não vou perder a oportunidade de falar isso.
Igreja é o que eu estou falando? Somos nós. Porque às vezes eu falo, a igreja é um ambiente terapêutico. Ah, meu Deus, então tem que subir aquela rampa e entrar aqui dentro. Depende. Igual, a igreja hoje está aqui dentro. Poderíamos estar lá embaixo. A igreja está lá embaixo. Poderíamos estar na rua. A igreja está lá na rua. A igreja é um ambiente terapêutico. Muitas vezes, irmãos, nós não somos curados, tem muitos pecados que não larga da nossa vida, porque nós temos confessado só para Deus. Se você quer ser perdoado, amém, confessa para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quer ser perdoado? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Mas você quer ser curado? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. É por isso que a Bíblia fala que eu não posso julgar o meu irmão. Se eu absolver isso aqui, que eu não posso julgar, quando o meu irmão confessar um erro, ele sabe que eu não estou aqui para dar para ele o veredito, eu não sou juiz. Tiago 5,9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para não sejais condenados. Esse juiz está. Ô irmãos, puxa vida. Qual que é o mandamento aqui? Não vos queixeis uns contra os outros. Para quê? Para que não sejais condenados. O que é queixar? Tem esse sentido de reclamar, mas tem o sentido também de eu apresentar uma queixa, de eu apresentar uma denúncia contra o meu irmão. Então por que a Bíblia fala para nós não queixarmos uns com os outros? Porque fica prejudicada aquela pessoa que foi queixada e fica prejudicado também quem está queixando. Quem foi difamado está sendo exposto, ridicularizado, ele está sendo prejudicado por isso. E quem está queixando, o que está acontecendo com ele? Ele está recebendo o quê? Condenação. Bíblia, irmãos. Então, quando o corpo age dessa maneira, o corpo está desprotegido. Espera aí, Éder, você está querendo falar comigo, mesmo se a pessoa estiver errada, eu tenho que fazer vista grossa? Não. A Bíblia fala, se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. A Bíblia fala lá em Colossenses 1,13, que Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não podemos estar na igreja, que é esse reino, com práticas do império das trevas. Porque às vezes também a pessoa não sabe nem receber uma admoestação. Qual a diferença entre exortar e admoestar? Admoestar é você falar com mais rigidez. É você ser mais incisivo. E exortar é encorajar. Nós não sabemos ser admoestados. Por que às vezes é mais fácil eu me queixar do irmão? Porque se eu falar com ele, chamar a atenção dele, ele vai fazer biquinho, ele vai dar piti. Ou seja, as duas partes do corpo estão com dificuldades. Às vezes a gente acha, a pessoa está contra mim. Se nós somos inteligentes, a gente recebe aquilo ali como feedback. Se alguém vira e fala, olha, eu não estou gostando da maneira que você está pregando. E eu, não, eu estou fazendo o que é que Deus está mandando. É muito mais fácil eu falar, é mesmo, irmão? Fala mais. Mas em quê? E a pessoa conseguir me colocar para mim aquilo que eu mesmo não estou conseguindo enxergar. Como a pessoa sabe, se vier falar comigo eu vou apelar, ela fala com outro irmão, e aí o corpo está todo desajustado. Então é o tempo, sabe? É a gente se conhecendo e sabendo dos defeitos um do outro, mas nós estamos dispostos a olhar para os nossos defeitos, caminhar juntos, e naquilo que o Éder for mais chato, não, eu vou ter paciência com ele, e naquilo que eu estou falando Éder, mas não, aquele lá. O bom de ter dois Éder é isso, né? Não queixar. O que é uma fofoca, irmãos? Se o irmão está passando por uma coisa que eu sei, e eu chegar, por exemplo, o discipulador dele, que
tem autoridade, tem amor para resolver o problema, isso não é uma fofoca. Agora, quando eu compartilho com alguém que não está às vezes envolvido e que não pode resolver o problema, caracteriza uma fofoca. Agora, se eu amo também, eu não vou deixar passar batido não, né? E quando nós temos essa mentalidade, irmãos, nós não vamos ficar toda a vida esperando do pastor, porque a igreja funciona. O mandamento é uns aos outros.